o inferno, através dos seus sentimentos, dominando o homem vivo, o homem novo, o homem que está dentro de você, controlando. Paulo disse, tem coisas que, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas aí, no final do verso, entrando no capítulo 8, ele diz, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava dizendo que havia um domínio, uma força que governava contra ele, que lutava contra ele para impedi-lo de proceder corretamente, de andar e viver corretamente. Então, quando a gente se entrega, se permite ser dominado pelo que nós estamos sentindo e não por uma realidade, e o Evangelho hoje está sendo, sei lá, de uma certa forma, mudado muita característica da Bíblia, porque as pessoas estão querendo trabalhar as pessoas por aquilo que elas precisam, e não pela realidade da palavra, pelo que a palavra quer. Então, nós estamos trabalhando muito, a igreja, infelizmente, e eu acabo entrando nesse pacote, infelizmente, a igreja está fazendo pesquisas psicológicas para ver o que é mais viável para as pessoas. Então, como um pastor tem que ter uma barbinha feita, tem que ter um cabelinho lambido para o lado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para que seja atrativo para as pessoas. Seja atraente. Tem que fazer como é que chama aquilo, facial? Uma harmonização facial, tem que fazer isso para que seja atraente. E a verdade, ela não pode estar por trás de uma imagem humana. Ela tem que estar na frente dessa imagem. A verdade tem que ser o que é expressado através da face da igreja. E o que nós estamos vivendo? Uma falta, estou falando aqui dessa questão da autoridade, que é a falta da autoridade. E não é a autoridade que expulsa demônio, vou repetir isso 10.000 vezes, se for preciso. Não estou falando aqui da autoridade que expulsa demônios, porque até pecador expulsa demônio. Até pecador expulsa demônio. O texto que nós trouxemos aqui, de Lucas capítulo 10, onde Jesus envia os discípulos e diz, eis que dou poder a você, que é a autoridade, para vocês pisarem sobre todo o poder de Satanás. Não é para expulsar demônio, é para pisar sobre, é para andar sobre. Se você entender que você está sentado em lugares celestiais, escutem comigo, vocês, cada um de nós, cadê o Henrique? Está ali? Está por ali? Aparece aí, negão, para mim. Ah, legal, desculpa, mas tudo bem. Se tiver que voltar para lá, eu peço para a Maia aí, tranquilo? Isso, vai lá que ele tem que gravar lá. Entendeu? Coloca para mim ali, Mar, Efésios, capítulo número 1. Vamos pegar uns pontos que não está no meu esboço, mas que está no meu coração. E eu preciso deixar vocês inteirados sobre essa nova posição. Tem gente que está 50 anos na igreja e é nova posição. Está espalhado em tudo quanto é lugar. Às vezes a gente está e não sabe. Olha o que Deus diz sobre o povo dele. O meu povo perece por quê? Ele está falando do povo dele, um povo que está há 1000 anos seguindo Jesus, seguindo Deus. Falta conhecimento. Isaías, um profeta que vem mais de 600, 700 anos depois de Abraão, ele diz, sabe por que vocês foram levados cativos? Porque falta conhecimento. Então significa que desde Abraão até aqueles tempos, o povo foram perdendo a visão do relacionamento com Deus. Foram perdendo a visão. Efésios capítulo de número 1, por gentileza, põe aqui o verso, não, eu não quero eu quero o capítulo 2, que estamos assentados com ele em lugares celestiais. Verso 2, coloca o capítulo 2, verso 1 em diante, rapidinho, isso aí. Ele vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ontem eu li os 3 capítulos de Efésios pessoalizando. Eu quero incentivá-los a fazer isso. Como eu leio, pastor? O Marcos estava lendo aqui, Isaías 53, ele falava e eu falava atrás, só que pessoalizado. Como sendo para mim. Ele me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Estou lendo, pessoalizo os textos. Porque eu estou fazendo as 2 orações pessoalizadas para mim. Não é? Na primeira pessoa. Nos quais nós andávamos segundo o curso deste mundo, como andávamos segundo o curso deste mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no sino da desobediência. Gente, essa palavra segundo aqui é uma caminhada obrigatória, sem escolha. É uma caminhada obrigatória, onde eu e você não tínhamos escolhas.
Segundo, é o caminho que nos foi dado para andarmos. Ande se quiser, se não quiser, morra, se destrua, mas não tem opção. Então, diz assim, antes, quando eu era escravo, eu andava segundo o curso deste mundo. Por isso que as obras da carne não têm qualquer poder de justificação. Porque o caminho, querendo ou não, era de frutificação para o mal e não para o bem. Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua aonde? Nos filhos da desobediência. Todo esse segundo, toda essa obrigatoriedade de caminhada, no passado era como nós andávamos. No presente, nós não temos mais que andar aqui. Mas ele diz que os filhos da desobediência são obrigados ainda a andar. Vou repetir. Os filhos da obediência não precisam mais, mas os da desobediência não têm opção. Eles são obrigados a andar. Estão entendendo? Onde é que está o teu nível? Onde deveríamos estar, não é? O verso 3, ele diz, entre os quais também todos nós andávamos antigamente, não é? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, terreno, base, tudo, éramos por natureza filhos do inferno, como também todos os demais. Éramos antigamente, por isso que segundo é um caminho obrigatório, eu não tenho escolha, eu não tenho como escolher. O verso de número 4, ele diz, continua falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, favor imerecido, nós, eu e você somos salvos. Verso 6, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez. Gente, isso é muito louco. Sabe por quê? Porque, vem aqui, David, vem aqui um pouquinho, filho. Davi, vem cá. Cá, meu inglês favorito. Sabe por quê? Fazer assentar é uma ação de propriedade. Fazer assentar não é como se eu desse uma escolha para o Davi. Não, é uma ação de propriedade. Como ele nos comprou, como você se tornou propriedade de Deus. Sabe o que Deus fez? Vem aqui, senta. Isso aí, ele fez assentar. É uma ação de propriedade. Ele só poderia ter feito isso comigo e com você, porque nos tornamos propriedade dele. Então ele te fez assentar em lugares celestiais. É uma ação de propriedade. Agora presta atenção. Porque ele faz isso no teu espírito. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com ele. Isso é uma ação, porque fomos feitos propriedade dele. Espiritualmente, você está assentado, porque Deus estabeleceu assim. Regra, lei, pronto. Obrigado, Davi. Pode voltar para o teu lugar. Então, quando você entende que você foi feito propriedade e foi, digamos assim, quase que obrigatório. Obrigatório por quê? Porque é um lugar que ele estabeleceu para você e te fez assentar. Agora eu preciso atuar nessa força. Então eu não preciso mais andar sujeito ou debaixo, eu posso andar por cima. E quando você vai entender a ordem que Jesus deu em Lucas 12, eis que vos dou poder para pisar sobre, vos dou autoridade, lá está poder, mas a palavra é exousia, autoridade, sobre todo dunamis, que é o poder de Satanás. Ele diz, vocês têm autoridade para andar sobre, como eu ando sobre? Porque eu estou acima. Capítulo de número 3, de novo, Mar, por gentileza, Efésios, capítulo 3, do verso de número... Não, perdão, capítulo 1, a primeira oração. Capítulo 1, verso 14, 16 a seguir. 1,16 de Efésios. Paulo diz, olha, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção nas minhas orações. Eu oro por vocês, verso 17. Oro por quê? Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no entendimento, no que Deus quer, no que Deus tem para vocês. Ele pede para que Deus revele a mente dele para a igreja,
para que a igreja olhe por dentro da cabeça de Deus o que Deus está olhando, o que Deus está vendo. É isso que ele está pedindo aqui. Ilumine os olhos do vosso coração para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual é a expectativa que Deus espera, e para que vocês saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, a herança de Deus em nós. Ele quer que saibamos, quer que conheçamos. Pode seguir, irmão, verso 19. E também qual é a suprema grandeza do seu poder para com nós, com os que cremos, não é? Segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? Verso 20, ele diz: o poder que ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, e o fez assentar-se na sua direita nos lugares celestiais. Veja aí, você está sentado com Cristo. Fale comigo: eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Ele te fez, volta aqui de novo, por gentileza. Volta o verso anterior. Ele fez você assentar, fez Jesus assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Se você está sentado com Cristo, onde você está? No mesmo lugar que ele. Agora veja, a referência deste lugar com relação à latitude, verso 21, pode seguir, irmão. Acima de todo o principado, é por isso que ele disse: eu dou poder, autoridade para vocês andarem sobre, acima de todo o principado e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não somente nesse presente século, mas também no vindouro. Verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. Quem é a igreja? Verso 23, ele explica: é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: gente, você não precisa pedir que o mal saia do seu caminho, você pode passar por cima. Você não precisa ficar olhando para as circunstâncias e dizer: meu Deus, que montanha, escala ela, vai para o outro lado. Foi isso que Jesus demonstrou através da sua caminhada. Porque teve lugar no Mar Vermelho, Deus mandou Moisés tocar no mar e o mar se abriu. Mas no Mar da Galileia, Jesus andou por cima das águas. Mas era Jesus, pastor. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mesma expressão que tem para Deus, tem para o Pai e tem para o Filho. Ele está dizendo: não fique, não, qual é a ideia, qual é a mensagem que Deus quer transmitir para a igreja? Não se preocupe, eu estou com você. Se eu estiver com você, seja lá o que acontecer. Se você passar pelo fogo, não vai arder. Mas se eu quiser apagar o fogo, eu apago antes. Se você passar pela água, não vai submergir. Se eu não quiser abrir a água, você vai passar por ela. Não vai submergir. Você assistiu a Piratas do Caribe? Os caras amaldiçoados lá que andavam debaixo d'água. Nós somos os abençoados que andam debaixo d'água, se for preciso. Ou sobre a água. Meu Deus do céu. A importância de nós entendermos essa questão do caminho de autoridade, de reconhecimento, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. A natureza está aguardando vocês, aleluia. A natureza está esperando vocês, era para vocês se alegrarem demais, 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 era para a gente se alegrar. Quando você passar assim, sei lá, os cachorros na rua, olhar, sentir que tem alguma coisa diferente, tem um amor que emana, que permite que eles se aproximem sem medo. Os pardais, ter a sensação de que ele pode se alimentar na sua mão. Ela guarda a manifestação dos filhos de Deus, está esperando que homens e mulheres governem, comandem. Eu peguei aqui o texto onde eles vieram parar. Eu peguei o texto da história do Martinho Lutero, que eu falei aqui a semana passada, né? Eu vou ler aqui para vocês. Uma história a respeito de um sonho que Martinho Lutero tivera, ilustra bem essa questão da autoridade. Foi um sonho agonizante, quando o diabo lhe aparece e apresenta uma lista contendo muitos dos pecados que ele cometera na vida. Lutero leu toda a relação e, vendo que não estava completa, disse: todos esses pecados eu cometi, mas ainda faltam outros. O diabo retornou depois com outra enorme lista com a relação completa dos pecados de Lutero. Ele apresentou: agora a lista está completa, disse Lutero. Todos os seus pecados estão aqui. Ao que o reformador exclamou: agora que estão listados todos os meus pecados, escreve bem embaixo da lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado.
Pastor, qual é a minha posição? É essa. Eu terminei a mensagem da semana passada declarando, se o teu coração te condena, Deus é maior do que o nosso coração. Por quê? Porque nós precisamos ter essa posição. Precisamos desenvolver essa posição. Não haverá manifestação de autoridade até que se tenha uma consciência de justiça. Até que a igreja desenvolva uma consciência de justiça. Até que a igreja amadureça nesse sentido de, cara, eu preciso sujeitar, pegar todos os meus sentidos, todas as minhas vontades e volatilidades e confiar a palavra, a lei do Espírito, que a lei do Espírito é assim, sim, não. Não tem essa variação. E para isso é preciso que haja um amadurecimento espiritual. Amadurecer na verdade, amadurecer na palavra. Amadurecer. Não se dobrar mais ao que... Mas eu estou sentindo, eu não quero saber o que você está sentindo. Estava comentando até com o Tiago, né? Essa semana a gente sentado aqui batendo um papo. Eu falei, cara, chega uma hora que a gente não pode mais... Não quero saber dos seus problemas. Quero saber das atitudes que você vai tomar dentro dele. Quais são as atitudes que nós vamos tomar dentro dele. Porque precisamos disso, precisamos amadurecer nesse sentido. De, cara, eu não quero mais, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero ser transformado. Jesus fez essa pergunta para pessoas que aparentemente eram vulneráveis. Um cego estava gritando na beira do caminho de Jericó, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus manda ele vir, o cara vem, e Jesus diz, o que é que você quer que eu te faça? Aparentemente é um cara vulnerável, é uma pergunta que pode machucar. Outros poderiam dizer, mas não acredito que ele está fazendo uma coisa dessa. Fez tantos milagres, está perguntando para um cego o que o cego quer. Jesus está dizendo, cara, é isso que você quer mesmo? Está convicto do que você espera, do que você quer? Porque é uma posição do homem. Capítulo 18 de Deuteronômio, eis que eu ponho diante de vós, para a escolha, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu preciso tomar uma posição, porque o inferno não está brincando de ser diabo. Nós estamos vivendo num sistema quebrado, gente. Está entrando dentro da igreja, ou seja, está se manifestando como parecendo igreja. E a gente precisa estar inteirado das verdades para não sermos enganados. A Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, se renderiam. Então eu preciso investir tempo no que realmente importa, o que realmente importa. Eu preciso investir tempo, gastar tempo. Cara, isso importa, porque isso fala a respeito à eternidade. Isso não passa, não acaba, está ligado à eternidade. Todas as coisas que estão ligadas à eternidade. Então, as bases para a autoridade. Pastor, quais são as bases para a minha autoridade? Está aqui, Martinho Lutero revela uma das bases fundamentais. O sangue de Jesus. É por causa do sangue, não é pelo que você faz. Eu estou repetindo isso várias vezes, não é porque você faz. Essa deve ser a atitude de cada cristão nascido de novo, quanto ao seu passado. Como todos os pecados foram completamente perdoados, a posição espiritual do crente passa de, guarda essa lista aí no teu coração, não é? Eu não mandei a mensagem para o Henrique passar, porque eu queria deixar esse fluir de Deus, queria dar umas passeadas, né? Você passa de injusto para justificado, de impuro para purificado, de escravo para livre, de perdido para salvo, de condenado para liberto. Pastor, como isso é possível? Como pode acontecer isso? Como pode? Isso precisa de uma eternidade? Não, precisa de uma mudança de lei. Fale comigo, mudança de lei. Só isso. Só precisa disso. De uma mudança de lei. Os caras vão estabelecer um farol em algum lugar, eles vão lá, sondam, pesquisam, fazem uma pesquisa, o que está acontecendo ali, o trânsito, talvez acidentes estão acontecendo, as pessoas estão perdendo o bom senso e cria trânsito e fecha, ou uma pessoa foi atropelada ou alguma coisa parecida, e aí eles vão lá, sondam, estabelecem, estudam o ambiente, os engenheiros de tráfego estudam o ambiente, como funcionar um farol, se é um farol de 2 fases, se é um farol de 3 fases, e legal, está estabelecido, ali está sendo gerada uma ideia, já foi estabelecido que vai se colocar a lei ali. Enquanto a lei está no coração, de colocar o farol, não acontece nada, continua as mesmas coisas fluindo, não é? Do mesmo jeito, tentando usar o bom senso das pessoas, ou a ignorância das pessoas, e acontecendo acidentes, a lei apenas está no coração, mas no dia em que eles põem o farol, puf, a lei passa a vigorar, e agora, mesmo quem não tem bom senso é obrigado
parar diante dela. Acabou. Pare. Não, mas eu estava acostumado a chegar aqui e passar. Estava. Acabou, filho. Agora você tem que parar. Vermelho. Abriu, pode ir agora. Não importa. Estava falando do Atari que a gente tinha quando eu namorava a Cláudia. Lá na casa dela tinha um Atari, a gente consertou e a gente jogava aquele Atari. Quando ficava parado, o bonequinho ficava assim, ó. Você pode até ficar assim, ó. Feito o bonequinho do Atari, mas não vai para lugar nenhum, está travado ali. Acabou. É assim que a igreja está. É assim que a igreja está andando. Desesperados. Jesus disse em Mateus 6, porque vocês andam ansiosos? Ansiosos? Divididos. Mente para um lado e mente para outro. Divididos. Inquietos. Desesperados. Distraídos. É a obra do inferno, dividir para vencer, dividir para vencer, dividir para vencer. Pastor, como pode? Mudança de lei. Hebreus capítulo 10, o verso 15 e 16, dá uma olhada aqui. Hebreus 10, 15 e 16, por gentileza. Dá trabalho para você, mas está perto. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, pode seguir. 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha aí, ó. Esta é a aliança depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Verso 17. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para mudança de lei. Foi mudada a lei. É mudada a regra. Acabou. O verso 18, ele conclui o texto, essa parte do texto, dizendo, pode ir para o verso 18. Ora, onde há remissão destes, já não há mais o quê? De sexta a domingo, Deus resolveu esse problema. Na segunda-feira, se o judeu que se converteu não precisava mais ir para o templo para o sacrifício. Pastor, mas ele não acordou segunda-feira pensando no sacrifício? Ele não acordou segunda-feira pensando em que cordeiro levar? Ele não acordou segunda-feira pensando na porção de farinha, na rolinha que poderia levar porque nasceu filho? Ele não acordou? Acordou, pensando. Mas ele não anda pelo que pensa. Ele anda pela verdade, pela mudança da lei estabelecida por Deus. Ele não vai. Agora ele vai lutar com o seu próprio sentimento, com a sua vontade, para ficar em casa e agora se preparar de forma diferente. Porque ele parou de oferecer rolinhas, ele parou de oferecer cabritos, parou de oferecer bodes, parou de oferecer bezerros. Agora a Bíblia diz que nós oferecemos sacrifícios de louvor. Então ele vai preparar o coração para adorar, para agradecer, para ser grato. Porque já não há mais oferta, acabou a oferta pelo pecado. Embora a lei de Moisés fosse santa, justa e boa, e levou cerca de 1.200 anos e não justificou ninguém. Por quê? Porque dependia dos comportamentos de obediência humana. Eu vou pegar esses pontos aqui só para vocês captarem alguma coisa e entenderem que não é um século para mudar as coisas. A autoridade que eu estou falando é a autoridade de filhos e não o poder, porque vem aí a próxima mensagem, talvez daqui a 2 domingos, vou falar sobre autoridade delegada, que aí é dunamis, não é autoridade de filhos. Dunamis é autoridade delegada, é poder delegado, perdão, é poder delegado, que é dunamis. Agora eu envio você com poder, para desmontar, montar, desmontar, para parar a chuva, para fazer brilhar o sol, para mudar a lua de lugar, para expulsar demônio, para curar enfermos, para expulsar o câncer, para levantar paralítico. Aí é poder delegado. Mas isso não precisa ser filho. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus diz que uma multidão chegou para Jesus e disse: Senhor, no teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Não precisa ser filho.
Sabe quantos policiais aí, antes de ser polícia, já era corrupta? Antes de ser polícia, já fazia coisa errada? No entanto, vestiu a farda de polícia. Tá dando para entender, gente? Legal? Se precisar que eu desacelere um pouquinho, vocês fazem assim que eu vou entender. Com a mudança da lei, já não somos justificados pela nossa obediência, e sim pela fé em Jesus. Romanos capítulo 8, verso do 1 ao 4. Deixa eu amarchar aqui para vocês. Romanos 8, do 1 ao 4. Com a mudança da lei, acabou essa questão da minha obediência para me justificar. Agora eu sou justificado pela fé em Jesus. E a partir desse campo, eu já parto do segundo ponto da corrida. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 2, porque a lei, mudança de lei, antes a lei mosaica, a lei que estava gravada em pedras, a lei que trouxe a condenação e a morte, agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança, não em carne pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, o preceito, sabe o que é o preceito da lei? Se cumprisse? Eu e você, em Cristo Jesus, estamos capacitados para cumprir a justiça da lei. Capacitados. A lei se cumpre, Jesus vem em semelhança de carne, para fazer por nós aquilo que nós não éramos capazes de fazer, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Você está capacitado para cumprir toda a lei. Jesus disse, se você amar o teu próximo como eu te amei, e amar a Deus acima de todas as coisas, desses 2 mandamentos, porque eu só peguei o primeiro aí, que é amar o teu próximo como ama a ti mesmo, ele falou desses 2 mandamentos, depende de toda a lei e os profetas. Mas o novo mandamento é amar o teu próximo como ele te amou. Aleluia, isso é Deus, é muito bom, é muita bondade, né? Muita bondade. Isso é bom demais. Veja aí o que diz em Romanos 5:1, olha isso aí pra gente. Olha aí, ó. Justificados, pois, por meio da fé, temos o quê? No hebraico, shalom. No grego, eirene. Eirene. Eirene é harmonia. Eu posso captar. Você sabe que uma das coisas da harmonia, a harmonia na música, é ter 10 instrumentos e funcionarem harmonicamente. Com volume, com notas, tudo se encaixar, mesmo que ambos façam notas diferentes, porque um pode fazer a parte alta, outro faz a baixa, outro faz o baixo, mas harmonicamente. Ou seja, Deus agora, Paulo diz isso aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, se não me falha a memória. Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo, que é o Espírito. Então Deus pensa, e você pode continuar pensando. Deus sonha, e você pode sonhar os sonhos de Deus. Deus quer, e você pode realizar o que Ele quer. Está capacitado para isso. Isso são filhos ligados ao coração do Pai. A Bíblia fala de 2 homens de Davi. Davi estava escondido na caverna de Adulão, quando ele fugia de Saul, da perseguição. Saul perseguia ele, porque sabia que ele seria o substituto imediato da parte de Deus. E aí Davi estava lá e diz que os filisteus estavam em torno de um poço em Jerusalém, cercando a cidade, poço cercado. E diz que num determinado momento Davi deu aquela suspirada assim, disse, ai, quem me dera tomar um pouco de água daquele poço que está lá na minha cidade. E os caras estavam tão perto dele. Isso é maravilhoso, porque Davi não pediu para ninguém. Fala de proximidade. Fala de estar perto. Fala dos segredos que João ouviu, que nenhum dos outros discípulos ouviram.
Então, quando a teologia chama os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chama evangelhos sinópticos, mas o João fala de evangelho particular. Fala da intimidade dele. De coisas que João ouviu que nenhum dos outros ouviram por causa da proximidade, ele estava perto. 2 discípulos, 2 soldados, 2 servos que se juntaram a Davi na sua fuga, ouviram ele falar. E aí desceram, foram até o poço. A Bíblia diz que eles entraram no meio do arraial dos filisteus e fez uma arruaça. Matou uma multidão, 2 caras. Foi lá, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Como eu vou viver, como eu vou atuar na autoridade? Eu preciso conhecer o que ele fez, entender o que ele fez. Foi muito de Deus o Marcos ter lido aqui Isaías 53. Muito de Deus. Aleluia, isso é muito legal. Isso é um fluir de Deus muito bom entre nós. Porque eu não falei para ele qual era o texto que eu tinha. Para alguém que passou pela experiência do novo nascimento, não há nenhuma razão para ficar remoendo os seus pecados passados. Porque mais nenhuma autoridade restou ao inimigo da tua alma para te acusar. Nenhuma autoridade ele tem mais. Por quê? Você acha que o diabo trabalha com engano? Porque ele não tem mais poder legal. Lembra dos versos que eu coloquei aqui para vocês, em Lucas 4 e Mateus 4, quando o diabo chega para Jesus e diz, eu te dou os reinos deste mundo, e Jesus não pôde dizer mentira, porque era um direito dele, ele era o arrendatário, por causa da autoridade que que Adão transferiu para ele. Ele tinha sim a autoridade, ele era o arrendatário legal, segundo a lei do Espírito. E ele podia dar para Jesus. Ele disse, a mim me foi dado, eu transfiro para vocês a autoridade sobre tudo isso. Lembra do demônio de Gadara, os demoniados que correram para Jesus e diz, o que é que você está fazendo aqui? Não é o teu tempo ainda. Porque eles estavam agindo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, pela justiça de Deus. O próprio Deus não poderia mudar isso de forma irresponsável, podemos dizer assim. Porque ele é justo para consigo mesmo. A Bíblia diz para que Deus seja justo e justificador. Ele envia o próprio Filho. Para que nós entendamos que caminhar como filho de Deus, caminhar como uma autoridade, não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com quem eu sou. A revelação de quem eu sou produz feitos, produz realizações. Quando eu falo sobre o casamento, é uma das áreas que eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque o homem casa, vou pegar o homem casa, e aí ele tem um problema, a maioria deles, né? Tem o problema da mudança de mentalidade. Ele passa bastante tempo como um homem solteiro casado. Um homem solteiro casado. Então ele não consegue atuar no casamento. E aí ele começa a ter problemas, porque ele está dividido. Ele é um homem solteiro casado. Mas quando esse homem entende que ele é um homem casado, ele migra da vida de solteiro, ou seja, abandona a vida de solteiro e vai viver a vida de casado. Ele começa a desfrutar do casamento e prover o casamento. E aí tudo que é necessário para o casamento começa a acontecer, porque ele simplesmente esqueceu a vida de solteiro e ele assumiu a responsabilidade de casado. Isso acontece tanto com o homem como a mulher. Eu peguei apenas o homem, mas acontece com os dois, em ambas as áreas. Quando eu entendo isso, não é? Nenhuma autoridade restou para o inimigo das tuas almas. Ele não tem mais. Estamos escondidos em Cristo. O próprio Deus nos vê através de Cristo. Assim ele enxerga a justiça de Cristo e não as nossas injustiças. Entenda isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, com ele. Você não tem mais dívida para com Deus. Diga graças a Deus por isso. Está pago. Colossenses capítulo 2, o verso de número 14. Colossenses 2, 14. Olha aí, ó. Guarda isso aí no teu coração. Aleluias. Tendo cancelado o escrito de dívida. Foi cancelado, não tem mais. Tendo cancelado o que era contra você. O que tinha lá? Constava de ordenanças. Você tinha que praticar, você tinha que obedecer, você tinha que se dobrar às ordenanças. O qual era prejudicial, porque ninguém conseguia cumprir. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia. É isso aí. A razão da sua autoridade depende do que você fez. Uma compra com valor muito elevado foi feita, na qual você e eu jamais poderíamos participar.
Pastor, eu quero fazer alguma coisinha. Você tinha sangue justo? Tinha sangue puro? E até corrige uma coisa que eu falei aqui um tempo atrás, que o filho não herda o sangue da mãe. E de fato, não. Mas também não do pai. É um novo sangue. No momento em que, ao encontro do óvulo com o espermatozoide, lá dentro nas trompas, começa a se desenvolver algumas enzimas da parte da mulher e algumas enzimas da parte do homem se cruzam e gera um novo tipo de sangue. Ou seja, a criança recebe partes tanto da mulher na formação do sangue quanto do homem, mas nem o sangue completo de um, nem o sangue completo de outro. Então, lá dentro do ventre de Maria, Jesus não foi formado com o óvulo dela, ele foi formado no ventre dela, no útero, colocado direto lá. Ele não passou por essa formação. Jesus não herdou nada de Maria. Nada. Exceto a mesma coisa que a Arca da Aliança herdou de aleluia, Obed-edom. Só ficou na casa dele por um tempo. Ela só ficou gestante, mas não pelo processo de encontro do óvulo, não. Deus colocou, Hebreus capítulo 10, o verso 5 diz assim, sacrifícios e holocaustos não quisesse, mas um corpo me preparaste. Ele colocou Jesus completo lá. Por quê? O sangue que estava em jogo, nem eu e nem você seríamos capazes de fornecer. Era o sangue de Deus, o sangue justo. Nessa transação, tudo que eu e você temos que fazer é receber. Dizer graças a Deus por isso. O sangue justo estava em jogo, qual nós estávamos muito distantes dessa aquisição. 1 Pedro, capítulo de número 1, versos de número 18 e 19. Pedro nos dá uma pista muito legal desse texto. Disso aí. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Palavra resgate aqui, volta um pouquinho uma. Que foram resgatados, palavra resgate, compra. Compra. Na transação era uma compra. Vocês foram comprados. É por isso que ele nos fez assentar. Estabeleceu. Não é? Verso 19, ele diz, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do próprio Cristo. Sem nenhum defeito, o sangue do próprio Jesus. O sangue de Jesus é a base para a sua autoridade, como Filho de Deus. Sendo assim, o que você sente é insignificante diante do que ele sentiu, mas a sua crença nele é ouro refinado diante do que ele fez. O que você sente não vale nada. É que eu coloquei uma palavra aqui na que eu estava escrevendo a mensagem, Cláudio disse, mozinho, não põe essa palavra não, é muito ruim. Aí eu coloquei insignificante. Apocalipse capítulo 12, o verso 10 e 11, capítulo 12 de Apocalipse 10 e 11, veja aí. Gente, vai guardando essas coisas, porque você tem que sair daqui com a cabeça erguida, como um filho de Deus, marchando. Entendeu? Ó, proprietário. Senta. Você tem que entrar na loja feito Michael Jackson entrava. Você vê, um cara entrava na loja e fechava tudo. Aí eu vejo o crente que entra na loja pelos fundos. Filho de Deus, pensa aí. Michael Jackson entrava no shopping e mandava fechar. E aí o filho de Deus entra todo... Se preparem antes, gente. Se preparem antes. Se organize antes. Fique de olho na mesa. Não é? Fique de olho na mesa. Às vezes quando você vai jantar no lugar que você não conhece, não sabe os costumes, fica atento à pessoa que dá uma de bem educada e não coma primeiro. Não vai meter na mão, fique preparado para você entrar com classe. Todo afoito, né, pastor? O cara vai todo afoito, todo
Não, se prepare para entrar com classe. É educação, né? Sirva-se. Na verdade, você está ali atento à sabedoria do alto, deixando fluir. Dá uma olhada. Então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Para aí, irmão, um pouquinho. Dá uma olhada, ele está falando do fim. Está falando do fim. Aí ele diz que já foi proclamada a salvação e foi expulso o acusador. Mas olha o verso 11, aí ele vai falar do passado, que acontecia no passado. Eles, pois, o venceram no passado. Venceram como? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles venceram por causa do sangue. Eles venceram porque eles se encheram e creram. Pastor, eu quero amadurecer. Sem entender a justiça, a gente não amadurece. Sem compreender o que o sangue de Jesus fez, o mistério do sangue, a gente não amadurece. Se a gente continua participando da ceia apenas para tomar um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão sem entender. Por isso que Paulo diz: porque há muitos entre vocês, muitos fracos e muitos que morrem antecipadamente. E não poucos que morrem antecipadamente. Porque há muitos doentes no meio de vocês, porque vocês não discernem para que serve o corpo de Cristo. Porque se vocês discernissem o corpo de Cristo, nada disso acontecia. Ele disse: é por isso que muitos de vocês comem antes, outros comem depois, muitos vêm e enchem a barriga, muitos se embebedam, porque na época era um banquete, a ceia era um banquete gigantesco. É porque não tem discernimento. Porque o corpo é o corpo na comunhão, é o corpo da comunhão. É o corpo que nos une. O sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue que comunica, que libera a nova aliança, que abre para nós a nova aliança. Então eles venceram por causa do sangue, poder do sangue de Jesus. Guarde isso. Uma vez a lei é estabelecida, cabe aos da casa aplicarem e aos demais se sujeitarem. Guarde isso no teu coração. Você é beneficiário pelos termos da aliança, que foi sancionada pelo sangue do próprio Filho de Deus. Hebreus 9, capítulo 9, verso 11, 12, 13, 14, 15, te dá uma luz para isso aí. Essa aliança sancionada, resolvida. Hebreus 9, 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, na verdade, é legal vocês lerem esse Hebreus, leia Hebreus também. Leia Hebreus, aprendam a ler pessoalizando, isso vai encher o coração de vocês. Aprendam a ler pessoalizando, leiam para vocês, para que vocês não fiquem lendo apenas para pregar para os outros. Que vós, e vós, e vós. Entendeu? Leia para você. É fariseu, só para vós, só para vós. Terceirizando, né, o crente par. Aí chega em casa, você deveria estar no culto, já a mensagem foi só para você, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não feito por homens, verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez, por todas, tendo obtido eterna redenção, uma redenção para sempre, eterna. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo, com a consciência limpa, pura. E verso 15, ele fecha dizendo: por isso mesmo, gente, Jesus é o mediador da nova aliança, do novo pacto, do novo contrato, com o propósito de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, ou seja, nós. Aleluia! Oh, glória! Diz aí, dá uma salva de palmas para ele. Isso é demais, gente. Eu só tenho que receber e andar com esse entendimento. E cada situação que vem, eu já sei quem eu sou. Hoje eu estava tão empolgado que eu esqueci o cinto. Queria vir logo.
Recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Eu estou aqui. Você sabe o que é interessante, gente? Que, claro, não falando mal, né? Claro, em nome de Jesus, guardem isso, porque às vezes uma pessoa vai ouvir depois e, o pastor falou mal da congregação. Não, eu falo que um irmão da congregação conversou uma vez comigo, um irmão muito querido, inclusive, muito querido meu lá da Zona Leste, e ele falou que eles não pregam para uma pessoa, porque eles não fazem um trabalho evangelístico. Porque eles acreditam que somente quando uma pessoa vai para a igreja, é que ela foi chamada, ela foi escolhida. Então eles vão trabalhar essa pessoa para que ela vá para a verdadeira igreja. Mas ele diz que quando uma pessoa ouve o evangelho e começa a ir para a igreja, então aquela pessoa deu indícios de ter sido chamada. Engraçado que eles creem nisso, mas às vezes a igreja, os demais, não creem que foram chamados. Que eles podem agora andar como tal. Isso foge. Por quê? O diabo, com ansiedade, com inquietação, nos divide, nos enfraquece. Pensa aí. Guarda isso no coração de vocês, para vocês entenderem. Através do sangue de Cristo, Deus reestabelece a autoridade que havia conferido a Adão antes da queda. Vocês se lembram? Capítulo de número 1, 26 e 27 de Gênesis, quando Deus fala... 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e este tenha domínio, governo, sobre tudo que eu criei, sobre toda a terra. Gente, vocês conseguem entender Josué orando e dizendo, pare sol, ou pare lua, e pare sol, e quem parou? O sol, a lua ou a terra? A gente vai saber quando chega lá, mas alguém parou. Eu acredito que foi a terra, porque Deus não nos deu autoridade sobre a lua e o sol, nos deu autoridade sobre a terra. Então, de acordo com a resposta da própria palavra de Deus, que a palavra se responde, a terra parou, para que Josué vencesse a batalha de dia. O dia cresceu. A ciência prova isso. Que o dia, nós tivemos um dia a mais, ele cresceu, se alongou o dia. Isso mudou algumas coisas no calendário, não é? Por quê? Porque Deus disse, o homem, façamos o homem, capítulo 28 diz assim, o verso 28, e criou Deus o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e disse, governe, sujeita a terra, cresça, multiplique, mas nós estamos falando de governo, de sujeição. Deus restabelece a autoridade, o que nós precisamos, renovação de mente. O diabo é inimigo das nossas almas, da tua alma. Porque se ele conseguir deixar você preso a uma mentalidade de fracasso, de derrota, de pecado, de manhã crente, de manhã salvo, à tarde pecador, de manhã vitorioso, à tarde derrotado, de manhã próspero, à tarde pobre, de manhã curado, à tarde doente, se ele conseguir te deixar assim, é uma vida inteira. É uma vida inteira. Olha que a briga do salmista Davi, no Salmo 103, com a alma dele, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele que te prospera, é Ele que enche a tua boca de bens, é Ele que faz transbordar a tua vida. Salmo 42, acho que é o 42, se não me falha a memória, ele diz, as minhas lágrimas estão dizendo, onde está o seu Deus? A expressão das minhas emoções, dos meus sentimentos, está batendo na minha cara, que a mente fica para lá e para cá, feito mar, chacoalhando. Hebreus diz assim, acho que é Pedro, Tiago, um deles diz assim, a palavra de Deus seja a âncora da sua alma, âncora. Trava ela na âncora, e aí ela vai ficar para lá e para cá, mas tem que terminar na palavra. Está travada a palavra. Declare a verdade, declare. Vamos chegar no fim. Com a morte de Jesus, você não foi apenas salvo do inferno, Ele também te restituiu a autoridade de filho. Não é porque você tem direito, e sim porque é o direito, é a lei, funciona assim. Não bata, não fique batendo, Senhor, é meu direito. Para com isso é pregação errada, é mensagem errada. É o direito. É o que Deus estabeleceu. É o que Ele disse, assim seja. Eu só preciso me posicionar. É mais posicionamento do que briga para ser. Quando você vê alguém tentando ser, eu que mando aqui, é porque não manda. Não manda, está se auto-induzindo a mandar.
se autoinduzindo. É uma pessoa, 4 horas, põe a mão Senhor, que eu declaro, seja curado, que vai ser curado. E 2 horas depois, ele que vai ser curado. Ele está se convencendo primeiro de que ele tem autoridade para curar, depois ele vai ministrar a cura. Porque aquele que sabe que tem autoridade, primeiro, construiu isso na madrugada, construiu isso no secreto. E quando ele vem, 2 minutinhos ali, Senhor, ele já sabe que vai fazer, já tem as palavras certas. Vai embora, Satanás, sai da vida dele. Com a morte de Jesus, você pode atuar no direito. Você não foi adotado para ter um pai apenas. Você foi feito herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você não tem só um pai. Você tem um pai que é extremamente Senhor do universo. E ele te fez herdeiro dele. Então tome posse da sua herança. E vive em total liberdade. Amém? Dá uma salva de palmas para ele. Aleluia.